Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no seu capítulo 1, nos versículos de 14 a 20. Naquele tempo, depois que Jesus soube que João foi preso, dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a sua principal missão. Depois que soube que João foi preso e ele tinha sido batizado, Jesus começa a sua caminhada. E ao longo desse caminho, Jesus leva o perdão aos pecadores. Jesus liberta os homens da sua escravidão. Jesus é aquele que vai nos levar ao caminho da salvação. Quem são esses pecadores, esses prisioneiros? Quem precisa da salvação? Jesus, logo no início da sua missão, começa a nos sinalizar que somos todos nós. Mas, de um modo especial, ele precisava iniciar a sua missão chamando aqueles que iriam representar e ficariam marcados para a história. Aqui começa a aparecer alguns nomes como Pedro, André, Tiago, João, e assim Jesus vem chamando a todos. E quando Jesus fala a todos, ele não faz distinção. Se nós lembrarmos bem, quando Jesus escolhe os seus apóstolos, no meio daqueles apóstolos também se encontrava Judas, aquele que haveria de trair a Jesus. Jesus não faz distinção, porque Jesus não exclui ninguém. Jesus chama todos nós a ser seus discípulos. Mas, para que nós tenhamos esse título de discípulos de Jesus, nós precisamos ouvir o chamado de Jesus e passar por um processo de abandono, porque vivemos de uma vida de pecado. Nós vivemos a vida como o mundo quer que vivamos. Seguir a Jesus, nesse processo de conversão, nós precisamos deixar as coisas mundanas, libertar o nosso coração de toda a maldade, de todo o pecado, para então ser perdoado por aquele que tem o poder de nos perdoar. E Ele também, além de perdoar os nossos pecados, Ele nos dá a salvação, toda a liberdade, a verdadeira vida. E esse Jesus que passou chamando Pedro, Tiago, André, João, esse mesmo Jesus nos chama hoje a uma conversão verdadeira, não a uma conversão de aparências, a uma conversão somente de participações das celebrações da missa.
que é importantíssimo e necessário, mas para que essa participação nos traga a força, o ânimo, a coragem para continuar seguindo a Jesus. Esses discípulos que estão sendo chamados, eles são provados na sua plenitude. E não é diferente com nós. Nós somos provados a todo instante se realmente queremos seguir a esse Jesus, se realmente queremos estar ao lado daquele que nos liberta, que nos salva, que nos dá a verdadeira vida. Não somos diferentes em nada daqueles que foram os primeiros a serem chamados. Jesus explica isso em suas palavras, que muitos dos últimos serão os primeiros e que muitos dos primeiros serão últimos. E isso é que Jesus diz que ele não está isentando ninguém. Não tem uma ordem sequencial do mais importante ou do menos importante, daquele que vai conseguir primeiro a salvação ou aquele que vai conseguir último. Jesus está nos dando a condição de poder participar da mesma maneira como estes que foram chamados. Alguns desses que são chamados vão dedicar sua vida totalmente à igreja de Cristo. Outros vão dedicar-se totalmente ao tempo que é disponível à igreja. E é por isso que Jesus fez de muitos sacerdotes, fez de muitos consagrados, fez de muitos adoradores, e de outros é necessário que os outros cuidem das coisas da família, das coisas da casa, e isso é para que a gente não se sinta separado, mas a nossa responsabilidade é a mesma. O grande objetivo nosso é a salvação, é seguir a Jesus. Nós seguimos a Jesus do jeito em que Deus nos colocou nessa vida. E fazendo a escolha, nós devemos fazer da melhor maneira possível. Aqui Jesus nos dá a real visão que devemos ter, porque Jesus nos traz primeiro a penitência. Do que nós devemos fazer a penitência? Qual ou quais são as situações que nós devemos fazer penitência? Logo no começo dessa leitura, Jesus fala: Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência. Eu acredito que a penitência são várias, mas as principais penitências que nós devemos fazer é a penitência sobre tudo aquilo que nos leva à perdição, abandonar aquilo que nos escraviza, abandonar aquilo que é do mundo, fazer penitência daquilo que realmente nós vamos sentir. Abandonar o pecado é fazer essa principal penitência. E aí precisamos olhar para o nosso interior, olhar para o nosso coração e ver qual é o pecado que tem mais falado alto na minha vida. Qual é o pecado que realmente eu preciso fazer penitência? É o pecado dos pensamentos? É o pecado das palavras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, das minhas ações? Qual é o pecado que eu devo fazer penitência e abandonar ele completamente? Nós precisamos abandonar o pecado para então se aproximar do reino de Deus. E a força que nós encontramos para que nós possamos fazer essa penitência está nesse último item, no começo dessa leitura: crer no Evangelho. Essa ação de crer é um verbo de ação. É um verbo em que não simplesmente nós ficamos parados e falamos: eu acredito no Evangelho. Não, o acreditar no Evangelho é viver conforme Jesus nos orienta. Crer no Evangelho é viver conforme a vontade de Deus.
não a minha vontade, criando novas igrejas, criando novas opções e vivendo conforme a minha interpretação. Peçamos a esse Jesus, no dia de hoje, que nos dê a capacidade e a coragem para fazer a penitência e crer no Evangelho, porque nós queremos estar sempre próximos do reino de Deus, que também é nosso. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e até amanhã.